Boa noite para todos. Estamos na terceira noite do nosso curso de Teologia Bíblica. Eu imagino que algumas pessoas ficaram em casa por precaução e com toda razão. Cada um tem que pensar sobre sua realidade. E nós estamos gravando todas as aulas, então se alguém faltar hoje, nós vamos passar por pendrive para eles. Até eu sei que domingo passado, lá em São Paulo, todo mundo até se reuniu como igreja, mas ninguém tocava em um outro. Essa é demais. Mas é uma precaução muito importante nesses dias de incerteza sobre as situações. Boa noite para todos que estão chegando agora. Que tal a gente começa orando ao nosso Deus? Grande e todo-poderoso Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui, sempre presente. Se nós estivermos em 2 ou 3, ou se nós estivermos sozinhos, o Senhor está conosco, nos cuidando, e somos tão agradecidos que o Senhor é tão grande, tão poderoso, que pode ter um relacionamento individual com cada um de nós, uma atenção específica. E da mesma forma, cuidar do universo inteiro. Nós ficamos de boca aberta com o seu poder e de seu amor. Somos gratos que estamos aqui hoje à noite. Eu peço, Pai, que o Senhor olhe nessa situação tão difícil que está acontecendo no nosso mundo com este vírus corona e o susto que está dando, as mortes, as doenças pelo mundo todo. E, Pai, eu peço que o Senhor cuide do seu povo nessa dificuldade. Eu sei no passado que no Egito, quando uma praga bateu, não bateu no seu povo. Eu sei que houve razões específicas naquela situação, e hoje eu não sei porque uma praga está acertando o nosso mundo, mas com certeza vai nos acordar, com certeza vai nos ajudar a olhar para cima e depender mais do Senhor, e de pensar sobre a eternidade e a fragilidade de nossa vida. E Pai, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria em como proceder cada dia, para que nós possamos ter boa saúde com sua proteção e na mesma hora não contribuir para espalhar uma coisa terrível em nosso mundo atualmente. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe com sabedoria, com carinho, com humildade, enquanto estudamos sua palavra hoje e consideramos o que está acontecendo em nosso dia a dia e comparando aquilo com sua palavra. Porque nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos viver eternamente, não queremos ser enganados. Queremos a verdade. E nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Sumo Sacerdote, que oramos. Amém. Amém. 1 João, capítulo 1. Se você está chegando pela primeira vez, tem uma folha que está passando. Só levanta a mão se chegando pela primeira vez, alguém vai passar para você e colocar seu nome e telefone. E eu já marquei a presença da maioria das pessoas, mas tem uma outra prancheta lá para facilitar marcar a presença. Eu marquei quase todos, mas talvez você queira dar uma olhada se entrou aqui por último para marcar seu nome lá. Vamos olhar rapidamente do que falamos semana passada. Semana passada nós falamos sobre qual a diferença entre as diversas traduções. E nós descobrimos que a maioria das traduções são de confiança. A diferença, alguns são de uma linguagem antiquada e alguns são uma linguagem mais moderna. Até alguém manda um e-mail e diz, eu quero uma cópia daquela 1681 de João Ferreira de Almeida. Já mandei por e-mail para eles. E eu pensei, eu vou rever aquilo. Eu comecei a ler João capítulo 1. Eu quase não podia ler o português de 1861, muito antiga. Mas português, e é a Bíblia, simplesmente uma outra época. Nós também conversamos sobre 3 razões por que nós estamos aqui. Para aprender o que a Bíblia diz para nossas vidas. Deus quer comunicar conosco, e da forma que Ele comunica é por meio de uma palavra escrita. Nós também queremos aprender como estudar a Bíblia e entender a Bíblia sozinho, sem depender de um professor. É sempre bom estudar em conjunto, porque um tem mais experiência do que o outro, e nós podemos aprender um com o outro. Mas todos nós devemos ser capazes em casa de abrir a Bíblia e entender sozinho. Então, eu comecei com algumas regras semana passada, regras, dicas, bom senso de como entender qualquer livro da Bíblia. Número 1,
Leia o livro todo, tipo Apocalipse. Alguém diz, eu quero entender 666, então vamos abrir para capítulo 13. Se você não leu capítulos 1 até 12, você não vai entender 666 de capítulo 13. Então, leia o livro todo. Nós estamos olhando no livro de João, o Evangelho de acordo com João. Então, leia o livro de João inteiro, como se fosse assistir um filme inteiro e não pedaços. Segunda coisa, procure as palavras repetidas. Você vai ver em qualquer livro da Bíblia tem palavras repetidas. Cada capítulo tem palavras repetidas. E quando perceber as palavras repetidas, você vai saber o tema do livro, ou o tema daquele capítulo. Terceira dica, compare as palavras repetidas. E a Bíblia vai te dar a definição da palavra. E você não tem que olhar no dicionário Aurélio, que vai dar uma definição moderna da palavra. Não, nós queremos a definição de 2000 anos atrás. E a própria Bíblia explica assim mesmo, seja qual for a palavra. E a terceira razão por que estamos aqui, para aprender como ensinar outras pessoas a Bíblia. É por isso que eu dou uma folha para vocês, frente e verso, com perguntas e leituras. E se vocês sabem ler, é só mostra a folha, lê os textos, faz a pergunta e está ensinando alguém. E com a passagem de tempo, sua habilidade vai melhorar cada vez mais. É como andar de bicicleta. As primeiras vezes, difícil. Até algumas pessoas poupam seus filhos e colocam aquelas rodinhas para poupar seu traseiro e suas mãos quando cair. E com o tempo a gente vai tirando as rodinhas e andamos com mais facilidade. E o mais que você ensina, aula após aula, suas habilidades vão ser aperfeiçoadas. Nós começamos João capítulo 1. E o que está acontecendo em João capítulo 1? Bem simples. Até o livro inteiro de 21 capítulos. É como se fosse um tribunal. Um tribunal. João escreveu sobre as sinais que Jesus fez para a gente crer que Ele é o Filho de Deus. E se a gente vai crer nisso, Ele está oferecendo vida eterna. É uma grande afirmação deste carpinteiro que morava em Nazaré, homem pobre, de uma situação meio questionável. Será que a mãe estava casada ou não? Na época, todo mundo com boatos no ar sobre Jesus. E de repente ele sai na praça dizendo que Ele é o Filho de Deus. Seu pai é o próprio Deus. Que afirmação! Dentro do livro de João, temos um promotor da defesa defendendo a afirmação, Ele é o Filho de Deus. João é o apóstolo, ele vai escrever 21 capítulos. E você tem os promotores públicos, eles estão negando esta afirmação, negando que Jesus é o Filho de Deus. E durante o livro de João, você vai ver evidência. Capítulo 1 é a primeira evidência. Tinha um testemunho ocular. Ele viu algo para afirmar a identidade de Jesus. Enquanto vai lendo o restante de João, você vai ver os sinais que foram feitos. E cada sinal era, dentro do livro de João, cada sinal era um milagre. E eram esses milagres, tipo transformar água em vinho, e multiplicar pães, e ressuscitou Lázaro em capítulo 11, e curou um cego em capítulo 9, e curou um paralítico em capítulo 5. Esses milagres eram chamados de sinais, porque eles significam algo, eles comunicam uma mensagem, cada sinal, tentando identificar quem é Jesus no livro. E em capítulo 1 já começa com o júri. A gente acredita no promotor público, fariseus e saduceus, ou eu acredito em João apóstolo. E o júri começa em capítulo 1. André, seu irmão Pedro, Felipe, seu amigo Natanael, e por fim nós somos o júri. Será que a gente acredita em Deus ou não? Até a primeira pergunta que eu faço quando alguém concorda sentar e estudar comigo: você acredita em Deus? Você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Você acredita na ressurreição de Jesus? E você acredita que houve uma criação em 6 dias ou tudo evoluiu do nada?
Estas são as questões. E eu imagino que a maioria de nós acreditamos que Deus existe e que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se você tiver dúvida qualquer, manda um WhatsApp para mim, manda o seu e-mail para mim. Eu mando evidência científica sobre tudo isso aí. Esse é o dia eu começo. Esse é o dia eu comecei com meus filhos. Eu criei meus filhos desde o berço na igreja. E para eles terem uma fé própria, eu não ensinei o evangelho para eles. Até eu ensinei ciência, que estabelece firmemente a existência de Deus, a inspiração da Bíblia e a ressurreição de Cristo, baseado em ciência e fatos e não sentimentos em nosso coração. E depois que eu coloquei meus filhos em terreno sólido, agora vamos abrir a Bíblia e o que Deus quer falar. Agora que você acredita nele, com certeza. Minha filha de 15 anos, criada na igreja, diz: pai, tem certeza que Deus existe? Me questionando, 15 anos. E com toda razão. Sabe por quê? Lá na escola, adivinha o que eles ensinam? Nada sobre Deus. Só evolução. E minha filha foi educada desde Jardim 2 sobre Darwin. A teoria de Darwin. Eu decidi educar ela sobre o fato de Jesus Cristo. Então eu coloquei ciência para ela ser o júri e ela decidir por si. Eu não vou forçar nada dos meus filhos, mas eu vou dar os dois lados da moeda deste que eu fiz. Então este é basicamente o que está acontecendo em João. Capítulo 1, nós vimos que no primeiro versículo diz: no princípio era o verbo. Ou numa tradução mais moderna, esta palavra logos do grego é traduzida palavra. O princípio era a palavra. E o primeiro versículo diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Dois simultaneamente um. É uma coisa além de nossa imaginação. Versículo 2 diz que o verbo estava no começo, no princípio com Deus. Então, antes de Gênesis 1, versículo 1, no princípio, o verbo já estava lá. Ele é eterno. Versículo 3, João capítulo 1, 3 diz que todas as coisas foram feitas, foram criadas por meio do verbo. Ele é o próprio Criador. Gênesis capítulo 1 diz: Deus criou. João capítulo 1 diz: o verbo criou. Quem criou? Deus. Porque o verbo é Deus, de acordo com João. E ele é eterno, criador. Versículo 4 diz que ele também tinha luz e vida. Não é biologia, é zoologia. É um estudo sobre vida eterna, não vida física. Agora, por outro lado, então nós vimos um pouquinho, versículos 1 a 5, quem é Deus? E é meio incompreensível quem é Deus nos primeiros 5 versículos. Tem que ler o restante de João para entender os primeiros 5 versículos. Depois, versículos 6 a 8, falou que Deus enviou um homem chamado João. Quem é? João quem? João Batista. E ele é aquele profeta que Deus prometeu chegar em Malaquias 4, últimos versículos. Ele vem. Em Lucas capítulo 1 diz: ele veio. Ele nasceu de Zacarias e Isabel, o profeta que vai endireitar o caminho do Senhor. Então, nós vamos falar mais sobre João Batista a partir de versículos 10 e 9 para frente. Agora, versículos 9, 10 e 11 fala sobre nossa situação. E ele usa 3 palavras ou expressões para descrever a gente: mundo, o homem, mundo e os céus. O homem está aqui porque a verdadeira luz veio para iluminar. A verdadeira luz é o verbo. Ele veio para iluminar. E se alguém não conhece quem é o verbo, não entende o verbo, não escuta o verbo, está meio coçando a cabeça sobre o verbo, você está aqui, escuridão. Eu não sei onde você mora. Será que você está aqui na luz já? Ou você está aqui? Eu não sei, mas um dos meus propósitos em todas essas lições é mostrar essas pessoas aqui como passar para cá. Você está na escuridão? Deus quer ajudar vocês a fazer parte da luz. Algumas pessoas acham: eu estou aqui na luz, parabéns. Nós vamos lendo João, e se João fala o contrário, vamos repensar
o que a gente acha. É o que nós vamos fazer. Sempre comparar nossa vida com a palavra de Deus e colocar nossa vida em submissão a Deus. Este é o plano. Também vimos no versículo 10 que ele veio no mundo, mas o mundo não o conheceu. Então o mundo está na escuridão. E nós fomos investigando a palavra conhecer. O que significa conhecer a Deus? E nós vimos João 17:3, vimos 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. Quem é a pessoa que conhece Deus? Quem obedece a sua palavra. Se você não tem lido isso, você não vai obedecer. E se você não obedece, você está aqui. Então, meu papel na vida é incentivar vocês. Meu único papel na vida é incentivar vocês a ler sua Bíblia em casa. E vocês lendo sua Bíblia em casa e conhecendo o que Deus quer, vocês sozinhos vão decidir fazer ou não. Tem nada a ver comigo o que acontece na sua casa. Eu vou ser como Paulo, eu vou plantar. Eu vou ser como Apolo, eu vou regar. Restante entre você e Deus. Mas eu quero motivar vocês a ler a Bíblia, porque senão você está aqui. E terceiro, versículo 11, ele diz, veio para o que eram céus, e os céus não o receberam. Então se eles não recebem, estão aqui. De versículo 12 até o final do livro tem um só propósito. Mostrar esses três como sair das trevas e passar para cá, entrar na luz. Para ser filho de Deus. Agora a pergunta é como alguém se torna filho de Deus de acordo com o livro de João. No primeiro capítulo, versículos 12 e 13, ele fala 3 verbos de como passar das trevas para a luz. E nós vimos semana passada, tem que receber, tem que crer e tem que nascer de Deus. E rapidamente, eu peço desculpas pela velocidade no final. Eu nunca gosto de interromper um pensamento sem fechá-lo, mas então eu apressei um pouquinho no final. Mas eu vou recapitular rapidinho. Ele diz que devemos receber, crer e nascer. O que significa receber? Algumas pessoas dizem, eu sei o que significa. João Calvino falou 500 anos atrás que devemos aceitar Cristo, receber Cristo no nosso coração como Salvador pessoal por meio de uma oração. Isso é muito pregado hoje, faz 500 anos. E era uma resposta de João Calvino na época de contrariar catolicismo. Eu não estou aqui falando João Calvino, protestante, catolicismo, para criticar ninguém, só recapitulando a história humana. Chega uma hora em catolicismo, uns 500 anos atrás, e continua até os dias de hoje, dependendo de qual padre você escuta, eu não sei todos os grupos, mas se você nasce na igreja, batizado na igreja, faz catequese na igreja, casa na igreja, primeira comunhão na igreja e morre alguém ou dá os últimos direitos, você vai para o céu. Mesmo que você frequenta a missa ou não, eu não sei. Mas era uma coisa de fazer, você faz, está salvo. João Calvino olhou na sua Bíblia e disse, mas que tal graça? Então João Calvino correu no outro extremo aqui e diz, não tem que fazer nada, é só esperar Deus escolher você. E se não for escolhido, você vai para o inferno. Era uma coisa totalmente contrária. Baseado naquilo, ele inventou essa ideia de faz uma oração e aceita Cristo no seu coração como Salvador pessoal. É muito pregado. Provavelmente ouviu isso domingo passado. Alguém quer aceitar Cristo no seu coração? Venha para frente. Levanta a mão. É muito pregado isso. Mas alguém perguntou para o pastor, este era o meu desafio para vocês. Alguém perguntou para o pastor onde na Bíblia diz isso. Alguns dizem Romanos 10, 9 e 10. Eu não vi lá. Romanos 10, 9 e 10 diz confessar Jesus como Senhor. E se Ele é Senhor, você vai obedecer capítulos 1 a 9. Já leu 1 a 9? Esse é um desafio para a gente. Outras pessoas dizem, Apocalipse 3:20 disse, Jesus está batendo na porta. E se alguém abrir, eu vou entrar e cear com eles. Eu sei. Sobre a igreja de Laodiceia, cristãos desobedientes que Jesus vomitou fora da boca e Jesus pisou fora e diz, eu quero voltar. Ele não está ensinando ninguém como se tornar filhos de Deus, ele está falando com pessoas que já são filhos de Deus.
e precisam se arrepender por causa dos pecados na vida cristã deles. Então até agora o pastor não mostrou. O pastor mostrou para vocês onde está essa referência. Ele não vai conseguir porque não existe. E tem muitos bons estudos bíblicos na praça. Vai em qualquer livraria na cidade, você vai pegar um estudo bíblico e o trabalho é excelente. Uau, é muito bom. Até chega na última página e diz, quero aceitar Cristo no seu coração como salvador pessoal, e não tem uma referência mais lá. Eles colocam uma afirmação, mas sem a passagem bíblica. Alguma coisa, eu sempre digo, onde está a passagem? Seu trabalho foi muito bom em Romanos, mas onde está a passagem nesta frase? Mas algumas pessoas dizem, receber significa isso. Sabe o que nós fizemos a semana passada, bem rapidinho? Nós fomos para João capítulo 17. Nós fomos em João capítulo 12. E nós procuramos esta palavra, receber, repetida no livro, e deixamos João explicar o que significa. Não Alan, nem o outro religioso, simplesmente a Bíblia. E descobrimos em João capítulo 17, versículo 8, que devemos receber o quê? A palavra de Jesus, o que ele falou, está registrado lá para nós hoje ler. Depois nós trabalhamos na palavra crer. O que significa crer? Nós olhamos em João 8:31, olhamos em João 12:42 e 43. Jesus literalmente falando com pessoas que afirmaram, eu creio no Senhor. Jesus diz, não, você não permanece na minha palavra. Você não confessa meu nome diante de outros. Você creia aqui dentro na cabeça, mas que tal na obediência na minha palavra? Então nós descobrimos, temos que obedecer a palavra. E é a mesma coisa do livro de Romanos. Quando vocês estão lendo Romanos é uma carta que vamos rever rapidamente daqui a algumas semanas. Mas se você quer ler Romanos, leia ele. E vocês sabem que o livro de Romanos é sobre salvação pela graça, não as obras. Salvação pela fé, não obras. É a verdade. Mas o que significa fé no livro de Romanos? O que significa crer no livro de Romanos? Desafio: procure cada referência, compara as palavras repetidas, e Romanos vai explicar o que é. Até você vai descobrir na primeira referência. Muitas pessoas olham em capítulo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ótimo capítulo 10, 9 e 10. Que tal capítulo 1, versículo 5? Se você não leu a primeira referência de fé, você não vai saber o que o restante significa. Você vai começar a inventar. Eu acho que aquela mancha verde no pedaço de quebra-cabeça é a melancia. Está chutando agora. Que tal ler o livro todo? Isso aqui eu vou incentivar, sempre. Agora, eu deixei este desafio com vocês. O que significa nascer de Deus? Eu vou deixar vocês lutar com aquilo um pouquinho. Vai lendo João. João vai falar o que é. Ele vai falar o que está envolvido. E uma coisa chocante no livro de João. Leia a carta inteira. Sabe o que vocês vão ver? Vocês vão ver pessoas recebendo a palavra. Vocês vão ver pessoas começando a crer na palavra. Mas você vai não ver ninguém nascer de Deus no livro de João. Ninguém. Mas você vai ver uma explicação do que é, e alguém vai sair da conversa, meu coração da cabeça, o que eu entendi, mas não entendo, e Jesus não deu mais explicações. E você não vai entender até o livro de Atos. E você vai ver nascer de Deus em quase cada página do livro de Atos. A gente chega em Atos daqui a algumas semanas. Mas eu quero que vocês leiam João. Tentem descobrir o que João diz sobre nascer de Deus, para que quando eu ensino sobre isso, vocês vão ter confiança em mim, porque vocês já sabem a resposta antes de eu falar qualquer coisa. Eu prefiro que vocês aprendam antes de eu ensinar. Então, esse é onde nós paramos a semana passada. Nós agora estamos prontos para versículo 14. Mas lembre-se, vocês se lembram daquela ilustração que eu dei sobre eu viajando, deixando uma carta para um amigo cuidar da minha casa, contas e cachorro? Eu escrevi isso na introdução, e depois você vai ler o restante da carta para saber o que sobre o cachorro, o que ele quer dizer, quais contas. Tem que ler a carta toda. O que nós fizemos aqui em João capítulo 1 até agora é só ver a introdução.
Receber, crer e nascer. O que significa? Leia o livro de João e você vai saber por si próprio. Nem precisa de mim. Até eu não vou nem ensinar capítulos 2 a 21. Porque semana que vem eu vou para outro assunto já. Eu quero que vocês lutem lá dentro. Enquanto estão lendo João, se tiver uma pergunta qualquer sobre João, por favor, próxima semana, manda um WhatsApp. Eu tenho uma pergunta sobre... Alguém já fez uma pergunta sobre João capítulo 8 hoje. O que Jesus estava desenhando no chão durante aquela situação da mulher adúltera? Eu não tenho a menor ideia. Porque não está revelado essas coisas. Mas, João capítulo 1, 14. Que tal... Quem gostaria de ler versículo 14 em voz alta? A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Ok? Diz que a palavra... Deixa eu pegar este vermelho aqui. A palavra fez o quê? A palavra se tornou um ser humano. Ele entrou no mundo mesmo? Numa outra tradução diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela palavra lá, habitou entre nós, viveu entre nós. Essa é a palavra da linguagem grega traduzida para o português é tabernáculo. Sabe quando eles saíram do Egito e Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo igual ao modelo que ele viu lá na monte, olhando dentro do céu, como é o tabernáculo onde Deus habita lá. Vamos criar uma coisa bem parecida no planeta Terra. E esse tabernáculo era uma barraca. Uma barraca com medidas específicas, tinha um santo lugar, tinha um santíssimo lugar, e lá dentro tinha a Arca da Aliança, aquela aliança feita entre Deus e o povo. No Monte Sinai, 613 leis, resumido em 10 leis, assinaram para eles entrar na Terra Prometida. Mas Deus fez esta barraca para que ele pudesse ficar perto do povo. E não podia realmente tocar no povo porque estão com pecado. Estão esperando Jesus resolver isso um dia. Mas ele colocou uma barraca para estar perto. E nos dias de Salomão foi construído um templo físico nas mesmas dimensões, agora de pedra e ouro. Mas tudo aquilo foi destruído. E de repente, o texto bíblico diz que o verbo se fez carne e era uma barraca entre nós. Uma barraca móvel, Deus andando entre nós, tocando na gente. Jesus não tinha nem medo de tocar em leprosos. Eu já fui em leprosário várias vezes, toquei em vários lepras. Hoje tem esse vírus. Eu não estou preocupado, todo mundo está tão ansioso por essas coisas. Não estou preocupações. Eu tenho um grande pai. João 1,14. Aquela que é a palavra. O verbo se fez carne e viveu entre nós. Vimos sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheia de graça e de verdade. Sabe esta palavra glória? É uma palavra antiga, mas nos dias de hoje a gente fala caráter, imagem, natureza, personalidade e a glória dele. Diz, nós vimos a glória dele. Qual é o nome dele? Em versículo, até vamos ler mais. Versículo 16. Até versículos 16 a 18 fala 3 razões porque ele é tão importante e fala o nome dele. Quem quer ler versículos 16 a 18? Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade viveram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido.
Versículo 14 falou que o verbo, a palavra que se fez carne, estava cheia de graça e verdade. Em versículo 17, quem está cheio de graça e verdade? Como ele se chama? Jesus. Oh, Jesus. Quem é o verbo? Quem é a palavra? Jesus. Do hebraico, Yeshua. Significa, Ele é Salvador. A gente fala no Velho Testamento, Josué. Em grego, Jesus. Ele é Salvador. Mateus capítulo 1, o anjo falou para José, Maria, você vai dar luz um filho, ele será chamado Jesus, porque ele é o Salvador. Até faz a tradução do hebraico logo para o grego na época, que nós colocamos em português. Jesus. Vem do Yahvé. Ele é Salvador. É o nome dele. Jesus Cristo. E Cristo, o que é Cristo? Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome dele. O que significa Cristo? Ungido. Tipo, quando alguém foi escolhido no Velho Testamento para ser rei, tipo, o filho de Jessé, Davi, Samuel vai lá e vamos ungir ele, o rei. O ungido para ser sacerdote, ungido para ser profeta. Eles derramaram óleo, representando fisicamente a presença de Deus, o Espírito Santo, para fazer uma tarefa. Rei, sacerdote ou profeta. Cristo significa ungido. E quando Davi, aquele menino que matou Golias, foi ungido rei de Israel, ele era chamado em Salmo 89 o Cristo. Mas eles não falavam Cristo naquela época, porque eles não falavam grego. Eles falavam Messias. Messias é a mesma palavra. Messias, mesma palavra, mas em hebraico. Ungido. Você pode falar Jesus Cristo, ou você pode falar Jesus Messias. Está falando a mesma coisa. Um é hebraico, ungido. Outro é grego, ungido. E nós principalmente pensamos sobre Jesus ungido, Jesus Cristo, porque ele é ungido para ser rei, mas ele também era profeta. Ele também, no livro de Hebreus, sumo sacerdote. No livro de Hebreus, sentado à mão direita de Deus, como um intercessor nosso em Hebreus. Mas ele diz que o nome dele é Jesus Cristo. Então quem é? Quem é o verbo que se fez carne, habitou entre nós? Jesus. E quem é o verbo? Deus, eterno, Criador, que tem vida eterna, que veio nos iluminar. Lembra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 2, 1. E capítulo 3, capítulo 14, Jesus vai falar com os 12. Depois que lava os pés, instituiu a ceia, diz, eu estou indo embora, mas o Pai vai enviar outro Consolador. Quem é? O Espírito Santo. 3, 1. Agora você sabe porque eu não tenho cabelo. Acho que queimei uns neurônios tentando entender isso. Eu nunca vou entender isso. Um único só Deus, feito de 3 pessoas. O livro de João, o trabalho da carta toda é tentar ajudar a gente a entender isso. Até vamos começar um pouquinho. Versículo 14. Aquela que é a palavra, o verbo, se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória. O que eles viram exatamente? Alguém já viu uma descrição física de Jesus em algum lugar nas Escrituras? Alguém sabe que cor é a pele de Jesus? Moreno, branco, amarelo, vermelho? Alguém sabe a cor? Ninguém sabe.
Será que ele era com barba, com cabelo cabeludo, como a gente tem os cenários de um alemão de olhos azuis de 500 anos atrás? Todas as pinturas hoje dão uma cena de um alemão de 500 anos atrás com olhos azuis e cabelo comprido, barba. Provavelmente com barba, porque os homens judeus tinham barba. A lei diz, deixa a barba crescer. Qual era a aparência? Não fala. Mas o texto diz, nós vimos sua glória. O que eles viram? Sua personalidade, sua natureza, seu caráter, sua imagem. Você lembra de alguém uma vez que pediu, eu quero ver sua glória? Alguém se lembra quem era? Moisés. Onde? Acho que é Êxodo 34, mais ou menos. Moisés diz, eu quero ver sua glória. E Deus diz, ninguém pode ver meu rosto e viver. Alguém já tentou olhar para o sol? E, é tão brilhante que você... Só de olhar nessa lâmpada aqui em cima, eu fico cego. Você tenta olhar para o sol e você olha muito tempo, vai queimar seus olhos. Você vai ficar cego. A glória de Deus é muito maior do que aquele solzinho que Ele criou. E a pureza, a santidade dele é tão demais. Em nosso estado, nós íamos cair morto. No estado de Moisés, que ele não conhecia Cristo. Mas ele diz, eu quero ver sua glória. Então Deus diz, ok, eu vou fazer uma coisa. Eu vou te colocar num lugar e sabe, você não ver muita coisa. Eu vou passar e você vai ver um pedacinho das minhas costas. Como se Deus tivesse costas. Ele não tem costas, mas era uma forma de comunicar. Eu vou te deixar ver um pouquinho de trás de mim. Então, o que aconteceu? Deus passou. E Moisés viu um pedacinho. E o que saiu da boca de Moisés? Misericórdia. Amor. Compaixão. Justiça, disciplina e tem outras coisas. Quando o povo viu Jesus, a glória, o que eles viram? Amor, compaixão, misericórdia, perdão, carinho, paciência total, humildade. Eu gostaria de ter tudo isso. É por isso que nós somos discípulos de Cristo, para agir como Cristo. Este é o nosso alvo. Mas vimos a sua glória. Agora, em versículo 15, usa uma palavra para descrever a importância dele. Qual é a palavra que descreve a importância de Jesus? Versículo 15. Depende da tradução. Tem uns 3, 4 traduções diferentes. Vamos ver. O que dizem? Eu acho que a corrigida diz, ele é primeiro. João Batista diz, vem alguém depois de mim, mas ele existia antes de mim. Como Jesus veio depois de João? Nasceu de Maria, 6 meses depois que João Batista nasceu de Isabel. Eles são primos. Ele veio depois. Mas como Jesus existia antes dele? O verbo se fez carne, habitou. Deus, ele é Deus. E por causa deste fato de quem Jesus é, de acordo com a revista corrigida, ele é primeiro. De acordo com João Ferreira de Almeida atualizado, ele tem a primazia. De acordo com a versão internacional, ele tem o lugar superior. Qual palavra sua Bíblia usa para descrever a importância dele em versículo 15? Primeiro. Quem mais tem? Algo diferente? Primazia. Alguém tem algo diferente? Superior. O ponto do texto é, estamos tentando identificar quem é Jesus. E se ele realmente é o Filho de Deus, se ele realmente é o Criador, ele deve ter primeiro lugar na nossa vida. Primeiro. E a pergunta para todos nós, o que tem primeiro lugar na sua vida? É uma pessoa? É Allan Kardec?
Joseph Smith, Ellen White, o Papa, Maria, a Virgem, mulher bem... E você sabe que ela é uma mulher bem-aventurada, mas não a única. Tinha outras mulheres bem-aventuradas no Velho Testamento. Só tomar o tempo de ler o Velho Testamento e ver outras mulheres com a mesma descrição. Mulher bem-aventurada, boa pessoa, escolhida por Deus para dar à luz. Oh Deus! Uau! Mas será que é Maria mais importante do que Jesus? Será que seu emprego é mais importante do que Jesus? Sua esposa? Seu dinheiro? Videogame? Um jogo de futebol ao invés do culto? Eu não sei. O que está em primeiro lugar? Porque, sabe, se tem... Jesus deve ter primeiro lugar. E se Jesus está em segundo plano na sua casa, na sua vida, ele não faz parte. Porque ele não toma o segundo lugar para ninguém. Ele não aceita as ofertas dos sobras de Caim. Ele não aceita louvor corriqueiro de Nadab e Abiú. Cai um monte na hora. Jesus não quer segundo lugar para ninguém. Ele é o Criador do mundo. Ele deve ter nossa atenção. Então ele está afirmando, ele deve ter primazia, primeiro, superior, ou lugar na nossa vida. Por quê? O que ele está oferecendo? Em versículo 16, o que Jesus oferece? Será que vale a pena Jesus primeiro, acima de todas as coisas? O que ele oferece? Graça. Ele está oferecendo algo que nós nunca podíamos merecer. Eu não mereço, mas ele vai me dar. Alguém já assistiu aquele filme Nárnia? C.S. Lewis. História meio... criaturas estranhas e tudo, mas... Em Nárnia tinha um filho de Adão que pecou. Um só, traidor. E a bruxa da neve chegou e disse: eu exijo a vida dele, porque ele pisou na bola. E o leão diz: eu cuido disso. E ele foi naquela pedra e foi morto no lugar. É a história de Jesus em um outro cenário, de C.S. Lewis. Assista aquilo, o verso não mexe com você um pouquinho. Eu acho que C.S. Lewis fez isso de novo, de propósito, porque estamos tão acostumados a ver a cruz, Jesus morrendo na cruz, legal, até semana que vem. Ele queria mexer conosco que eu devia morrer naquela pedra, ou naquela cruz, e ele tomou meu lugar. Ele oferece graça. E o texto diz, graça sobre graça. Quantas vezes nós precisamos de graça todos os dias? E ele está oferecendo. Se ele tem em primeiro lugar, tem em segundo lugar, você não vai receber nada de Jesus Cristo. Nada, nada, nada. Ele deu o seu melhor, ele espera o seu melhor. Não há sobras. O que mais Jesus está oferecendo no versículo 17? O que mais ele oferece? Ele oferece graça e verdade. Sabe, Jesus nunca vai mentir para nós. Sempre vai falar a verdade. Se você quer evitar engano religioso, divisão religiosa, igrejas brigando, sabe a melhor coisa? Só escute Jesus. Isso une as pessoas. Próxima vez que você e o outro estão meio discutindo uma coisa, pergunta o que Jesus falou. E fica com aquilo, união. Mas o pastor falou. Uma vez eu estava num clube, natação, batendo um papo com alguém. Você já viu isso aqui? Ela diz, uau! Eu tenho que perguntar para o bispo. Quem tem primazia na sua vida? O bispo? Jesus. Jesus vai falar a verdade. Vocês não me conhecem, não confiem em mim. Com toda razão. Vocês podem confiar em Jesus. Escuta ele. Ele tem verdade. Agora, deixe-me destacar mais uma coisa em versículo 17. Tem um outro homem mencionado lá. Quem é? Moisés. Moisés, um bom homem. Deus chamou ele. Ele estava tão arrogante, achando que era alguma coisa no palácio do Egito. Acabou sendo um fora da lei por 40 anos, descobrindo que eu não sou nada mesmo, sou um pastor de ovelhas, eu tenho nada. E depois, por os próximos 40 anos, Deus trabalha com nada. 40 anos na vida de Moisés, um homem humilde,
manso, obediente a Deus. E Deus fez uma coisa por meio de Moisés. Trouxe a lei. 613 leis. Resumidos, 10 mandamentos. E o povo seguiu aquilo. Mas o versículo 17 diz: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Quem nós vamos seguir? Moisés ou Jesus? E enquanto vocês estão lendo o livro de João, vocês vão sentir esta tensão. O povo que estão lendo João foram criados desde o berço. Guarda o sábado, dá o dízimo de tudo quanto ganha, jejuar uma vez por ano, ir no templo no Pentecostes, Tabernáculos, Páscoa. E desde o berço, lei de Moisés, lei de Moisés, lei de Moisés, e está certo. Mas o lei de Moisés, e nós vamos ver isso daqui a pouco, capítulo 18, Moisés diz: tem alguém chegando parecido comigo? E quando ele chegar, escute ele, o profeta, quando ele chegar. Moisés predisse dias quando não deve mais ouvir a ele. Ouvir o profeta que está chegando. Ele chegou. E quando ele chegou, tem este problema. Será que ele é o Filho de Deus? Ele realmente é o Filho de Deus, Jesus? E algumas pessoas dizem: eu vou ficar com Moisés, que papai e mamãe sempre é assim, eu não sei quem ele é. E outros dias dizem: mas eu vi a evidência. Eu vi o testemunho ocular, eu vi os milagres, andou na água, multiplicou pães. Eu vou ficar com Jesus porque Moisés profetizou sobre Jesus. E o povo se divide no livro de João. Alguns seguem Jesus e os outros penduraram ele numa cruz. O que você vai fazer com Jesus? O que você vai fazer com Moisés? Eu imagino que a maioria aqui segue Jesus, promove Jesus. Mas sabe uma coisa que eu percebi pelos anos? Hoje, muitas pessoas falam Jesus, praticam Moisés. Até os dias de hoje. Como assim? Não, vamos ver isso na próxima lição. É chocante. Será que sabe quando você chega no domingo? O que acontece no domingo? Coisas que Jesus falou? Ou coisas que Moisés falou? Questiona: pastor, por que a gente faz isso? Onde a Bíblia diz isso? Diz aqui. Devemos orar, está aqui. Jesus diz orar. Ótimo. Diz que devemos tomar ceia. Tá? Jesus faz ceia. Ótimo. Vai item por item. Você encontra alguma coisa no culto que Jesus não falou? Agora você sabe por causa da divisão religiosa que existe hoje. Alguém voltou e pegou Moisés. E está dividindo o povo novamente. Esta é a nossa realidade. Vamos conversar sobre isso uma outra noite. Não para ser crítico, mas simplesmente para avaliar meu conhecimento atual com o conhecimento que Cristo quer que eu tenha. Que mais? Jesus oferece graça, por isso que ele deve ser primeiro. Ele oferece verdade para nos evitar engano religioso. E versículo 18. O que mais Jesus oferece? Se ele tem em primeiro lugar, primazia, o lugar superior na sua vida, o que ele está oferecendo? Conhecimento de Deus. Ele está dizendo: eu vou explicar versículos 1 até 5 para vocês. Sabe esta coisa da verbo estava com Deus, era Deus, duas pessoas, num só Deus, eu não entendo, eterno Criador. Ele vai começar a nos ajudar a entender Deus. Até, em versículo 18, quem é a única pessoa que viu Deus? Ninguém viu. Além de quem? O Jesus viu. Como você sabe que Jesus viu? Quem é Ele? Deus. Deixe-me mostrar uma leitura aqui em João. Olha em João capítulo 6. 46. Desde Jesus falar em João 6,46, o que ele disse?
ninguém viu o Pai, a não ser que aquela que vem de Deus, somente Ele viu o Pai. Quem viu o Pai? Jesus viu o Pai. Eu nunca vi. Eu não tenho como explicar Deus para vocês. Jesus pode. Deixa-me mostrar uma coisa. Eu estava refletindo em outubro passado. Olha em João 17. Nós vamos analisar João 17 hoje à noite, no finalzinho, ou começo de semana que vem. João 17 é uma oração, o capítulo inteiro é uma oração de Jesus. Jesus orava muito, todos os dias. Algumas vezes orações curtas, como Pai Nosso, de 20 segundos. E algumas vezes orações compridas, como um capítulo inteiro aqui. Mas em João 17, no final do capítulo, veja o versículo 24. Em versículo 24, Jesus vai responder uma pergunta que eu tenho por muito tempo. E a pergunta é: o que Deus estava fazendo por toda a eternidade antes de nos criar, uns cerca de 6.000 anos atrás? Eu não sei exatamente a data da criação. Eu estou simplesmente trabalhando pai para filho, pai para filho, pai para filho. Adão e Eva, Sete, Noé, Sem, Davi, Salomão, Roboão, Maria nasce. Jesus, você faz os cálculos de pai para filho e a Bíblia fala as idades de todos eles, quantos anos viviam. Você chega em cerca de 6.000 anos atrás, a criação. Então, se nós fomos feitos 6.000 anos atrás, mais ou menos, o que Deus estava, este Deus eterno, o que Ele estava fazendo por toda a eternidade? Ele não tem nem relógio. Ele inventou tempo em Gênesis versículo 1. No princípio, Deus criou o céu, o espaço e a matéria física. Agora tem relógios. Antes não tinha nem relógio, não tem tempo. O que Deus estava fazendo por todo este, para nós, eternidade, antes de criar o mundo? João 17, 24 responde. Durante a oração ele diz: Pai, quero que os que me deste, está falando daqueles apóstolos que andou com ele por 3 anos, aqueles que me deste estejam comigo. Oh, eu amo eles. Eles são meus amigos, João 15. Eu quero passar tempo com eles para sempre. É isso que Jesus quer para todos nós. Diz: eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque, presta atenção, me amaste antes da criação do mundo. O que Jesus estava fazendo antes da criação do mundo? Pai, Filho, Espírito Santo. Em João 10, versículo 30, João 10, 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Um só Deus, não tem 3 deuses, um só. 3 pessoas amando uma a outra, uma família perfeita de amor. E o amor deles é tão imenso, eles queriam compartilhar. Então, Lucas 3, 38, Adão, filho de Deus, eles tiveram filhos. E eles queriam que os filhos se multiplicam. Ele quer amar todos. Ele sabia que os filhos iam pisar na bola. Ele já tinha um plano de resgate. Antes da criação do mundo, diz: eu vou lá morrer numa cruz, estabelecer uma igreja, vai resolver o problema deles, e eu vou amá-los por toda a eternidade. Este é o plano de Deus. O que Jesus estava fazendo, Pai, por toda a eternidade, antes da criação? Amando. E eles estão animados, depois da cruz, retornar para o que ele tinha antes. Olha em João 8, só para esticar nossa cabeça um pouquinho. João capítulo 8, Jesus, mais um daqueles diálogos com o promotor público que está negando a identidade dele. João 8, 48. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Jesus, com muito calma e carinho, através de uma acusação dessa, disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai.
e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Nós já falamos sobre isso. Tem que obedecer à palavra dele. Nós nunca vamos ter vida. Por diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você disse: se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem. Não conhecem. Este é o problema de João. E é a nossa pergunta hoje. Você conhece o verbo? Sabe? Mas nós sabemos coisas. Mas conhecem. Ele diz aqui: vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque viria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Versículo 56. A temperatura do promotor público está subindo. Ele está vermelho com fumaça saindo do ouvido. Versículo 57. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes asseguro que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Quem é Jesus? Quem é Jesus no livro de João? Eu sou. Em hebraico é R-E. Em Êxodo capítulo 3, 14 ele diz R-E Yahvé. R-E, eu sou aquele que é. Yahvé não significa eu sou, Yahvé significa aquele que é. Ele é. Jesus. Ele é Salvador, é Ele. Eu sou. Jesus é o grande eu sou. Aguarde, porque nós estamos só começando. Nós temos uma afirmação, nós temos uma negação. Nós vamos ver a evidência. Aqui em João capítulo 1. Primeiras evidências. Mas, em João capítulo 1, ele falou que ele tem a primazia, primeiro lugar. E se ele vai ser primeiro na nossa vida, ele oferece graça, verdade e ele vai fazer Deus conhecido para nós. Ele é o único que viu. Ele pode explicar Deus para nós. Olha em João 14, só para meu verso de ideia repetido no livro de João. E depois a gente volta para dar continuação ao capítulo 1. João 14, Jesus acabou de lavar os pés em capítulo 13. Judas saiu para traí-lo, está lá com 11 agora. Capítulo 4 diz: eu vou embora da casa dos meus pais, há muitos aposentos. E ele diz: vocês conhecem o caminho? E nós não sabemos. Então ele começou esse diálogo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o livro de João inteiro ele faz isso. Capítulo 9, eu sou a luz. Capítulo 11, eu sou a ressurreição. Capítulo 6, eu sou o pão. Eu sou. É isso que ele quer deixar claro, a identidade dele. Mas em João 14, ele vai clarear alguma coisa. Para algumas pessoas que acham que há um só Deus, não tem três pessoas, um só Deus. Não, ele estava no céu, ele saiu do céu, não está mais no céu, ele está só aqui na terra, porque é Jesus. É só ele. E depois da cruz, ele voltou para o céu, agora ele é o Espírito Santo.
E pessoas começam a criar uma confusão, porque eu sei que é difícil entender. Mas em João 14, ele começa a clarear alguma coisa para nós. Porque Jesus veio no mundo para a glória dele ser vista, compaixão, misericórdia, amor, paciência, perdão. Ele queria ser visto como Deus foi visto por Moisés. Êxodo 34. João 14, versículo 8. Alguém quer ler versículos 8 e 9? Muito interessante. Quem gostaria de ler? Replicou Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E versículo 9. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, vê a mim. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Felipe diz que Jesus, antes que você for embora, espere, você ia explicar Deus para nós. Nós queremos ver o Pai. Mesmo pedido de Êxodo 34, Moisés, queremos ver. E Jesus diz: Felipe, eu estou com você tanto tempo e não me conhece ainda? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha! Agora, Jesus não é o Pai. O Pai está lá no céu. Ele é chamado o Filho. E ele é idêntico ao Pai. Mesmo caráter, mesma natureza, mesma personalidade, mesma imagem, mesma compaixão, amor, perdão, idêntico. Você não pode distinguir um do outro porque são idênticos. E ele fala um pouquinho mais para frente no texto: eu vou embora. Mais ou menos versículos 16, 17, 18. Eu vou embora e o Pai vai enviar o Espírito Santo e vocês já conhecem o Espírito. Como assim? Olhe para mim. Você não pode discernir um do outro. Tem o Espírito Santo, tem o Pai e tem o Verbo. E ele não era chamado Filho de Deus até ele entrou no mundo. Agora ele é filho. Ele não era chamado Filho de Deus antes. Porque Filho de Deus para um judeu significa rei. Salmos 89, Salmos 22, Salmos 2, qualquer rei de Israel era chamado Cristo, Filho de Deus, rei. Até em Salmos 2 diz: hoje eu te gerei. Quando Jesus foi gerado Filho de Deus? Quando ele é Filho de Deus mesmo. Romanos 1,4, declarado Rei, Filho de Deus, com a sua ressurreição. Ou eu sei que ele foi chamado Filho de Deus antes, porque é tipo Davi. Saul estava no trono em Israel, rebelde. Deus vai arrancar o reino de suas mãos, porque ele, benjamita, agiu como levita, oferecendo o sacrifício que ele é proibido fazer. Então, Samuel vai na casa de Jessé: vamos ungir Davi, próximo rei de Israel. E Davi foi ungido Filho de Deus, rei. Agora, Davi sentou no trono lá naquela hora? Não, ele não sentou no trono por vários anos até Saul morreu. E quando Saul morreu numa guerra com os filisteus, agora Davi sentou Filho de Deus, rei em Israel. Jesus também foi ungido Filho de Deus. Quando? Alguém sabe? Ungido, filho. Não filho ainda, mas ungido, filho. Quando? No batismo dele. Foi batizado, o céu abriu, ungido com o Espírito Santo rei. O Pai diz: eis meu filho amado. Agora sim. Mas ele não sentou no trono ainda. Quando ele se tornou rei dos reis, quando ele saiu daquela tumba, subiu no céu, Daniel 7, foi para os anciãos dos dias e sentou no trono. E ele está sentado no trono hoje. Ele é o Rei dos Reis. Até uma coisa interessante. Eu vou só colocar uma coisa extra aqui, só para dar água na boca, esticar sua mente para vocês investigar alguma coisa. Alguns de vocês estão aqui, estão mais na leite. Eu não sabia dessas coisas. Outros de vocês já têm uma certa bagagem. Bom, vamos esticar a mente. Porque em Romanos
eles falaram confessar Jesus como Senhor, mas o eunuco em Atos 8 diz, esse aqui água, quer ser batizado? Quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus? Por que um confessou ele como Filho de Deus e o outro confessou ele como Senhor? Gregos confessam ele como Senhor. Judeus confessam ele como Filho. Gregos diz Senhor e Rei. Judeus diz Filho, Rei. Eu vou te mostrar esse livro de João daqui a pouco. Estamos no capítulo 1. Tudo isso está em capítulo 1. É chocante. Mas, quer entender aquele Deus desconhecido, mistério de capítulo 1 a 5? Olhe para Jesus, olhe todos os dias. Leia João e cada vez que ele faz uma afirmação, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele vai revelando mais e mais quem ele é para a gente conhecer esse Deus invisível que não é mais invisível porque o verbo se fez carne. Não é mais invisível. Dá para ver, tocar, andar com ele. Volto para capítulo 1. João capítulo 1. Vamos dar continuação no assunto aqui. Então, até agora tem sido uma longa caminhada de propósito, porque nós vimos na primeira noite uma linha de tempo que estabeleceu de Gênesis até Apocalipse que a Bíblia toda é sobre Jesus. Em profecia do Velho Testamento e no Novo Testamento, profecia cumprida. A Bíblia toda é sobre Jesus. João capítulo 1, versículos 1 a 18, que deixa uma coisa clara. Nós devemos ouvir Jesus e mais ninguém. Não Moisés e não Alan, com certeza. Devemos ouvir só Jesus e mais ninguém. E o assunto da semana que vem, como ouvir Jesus? Como ouvir Jesus? Essa é a semana que vem. Mas vamos dar continuação aqui. Agora estamos em versículos 19 até 34. Alguém gostaria, por gentileza, em voz alta, leia versículos 19 a 34. E nós vamos mudar de assunto agora. Agora nós vamos falar daquela, versículos 6 a 8, aquele homem João, enviado por Deus, que veio testificar a respeito da luz. Versículos 19 a 34, vamos ver o testemunho dele. Quem quer ler um pouquinho? 19 a 34. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levamos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com a água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é quem vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Muito obrigado.
Diz em versículo 19, este foi o testemunho de João. Nós temos uma testemunha ocular. E o ponto desta leitura toda é versículo 32. João diz, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria o reconhecido se aquele, falando de Deus, que me enviou, está falando de Malaquias 4 e Lucas 1, Elias, João Batista, aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse. Aquela sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E um judeu diz, hey? Essa que significa para um judeu, hey? E eu vou mostrar isso no final do capítulo, exatamente este ponto. Então, nós temos evidência. A primeira evidência é que Jesus é o Verbo, o Eu Sou, Criador, Eterno, que viu Deus, amou, foi amado por Deus por toda a eternidade. É Ele mesmo, profetizado no Velho Testamento. Temos evidência. Mas, sabe quando você está num tribunal e você é chamado para ser uma pessoa, uma testemunha? Eles vão investigar a vida do testemunha primeiro. Será que ele tem credibilidade? Será que ele não é mentiroso? E você tem o advogado de defesa, este é meu testemunho, e você tem o promotor público dizer, eu vou no Facebook, verifica o meu Facebook. Você não vai encontrar lixo nenhum lá. De propósito. Porque se um dia alguém vai me chamar no tribunal, verifica o Facebook. Veja como Alan anda todo dia. Veja como é o seu proceder. Será que ele tem reputação? Será que ele fala a verdade? Olha esta coisa no Facebook. Essa queria meu, eu não sei. Eu vi no Facebook, ele não tem credibilidade nenhuma. Ninguém é perfeito. Eu, obviamente, não sou. Mas se eu cometer um erro, eu vou confessar logo. Diante da sociedade e pagar consequências, seja que for, para ser sem acusação nenhuma. Mas João Batista, promotor público, nós temos que investigar este cara. Então eles enviaram em versículo 19 quem? Quem foi investigar a testemunha? Ver se ele tem credibilidade. Quem foi enviado? Quem? Sacerdotes e levitas. Nós estamos falando dos homens mais religiosos do planeta Terra. O elite de Israel. Eles vão lá e eles têm uma pergunta. Quem é você? Quem é você? E por isso que eu coloquei no esboço que eu distribuí a semana passada, quem é João Batista? Quem é você? O versículo 20, ele confessou e não negou, ele declarou abertamente, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Este é grego, qual é a palavra em hebraico? Diz a mesma coisa? Ungido, este é português, como é em hebraico? Messias. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Então, mais perguntas. Eles vão interrogar este testemunho, ver se ele tem credibilidade. Então, você é Elias? Você é Elias? E o que João Batista falou? Não. Fisicamente ele não é. Elias foi tirado da terra 800 anos antes, nem morreu. Deus pousou numa carruagem de fogo e levou ele para o céu. Elias não está aqui fisicamente no planeta Terra, não é. Mas ele diz, então você é o profeta? Ele diz, não. Essas são palavras-chave para um levita, um sacerdote, um fariseu. Sabe por quê? Porque esses três assuntos são muito importantes. Vamos começar com o que é bem fácil. Vamos falar sobre profeta. Abre sua Bíblia para Deuteronômio 18. Quem está escrevendo Deuteronômio? Quem? Moisés. Quando Deuteronômio foi escrito?
Você lembra quando eles saíram do Egito? Foi dado em Êxodo, Levítico, Números, tudo isso acontecendo simultaneamente. Saindo do Egito, através do Mar Vermelho, Monte Sinai, fronteira, Rio Jordão, e desobediência por causa do relatório de 10 espiões que diz, nós não vamos entrar na terra prometida. Então Deus deixou eles 40 anos perambulando no deserto até todos os pais faleceram, menos os jovens de 19 anos para cima. Ele esperou 40 anos até todos os pais faleceram, menos Josué e Caleb, os 2 espiões fiéis que vão assumir a frente depois da morte de Moisés. Moisés tem cerca de 120 anos, homem idoso, precisa morrer, ele não vai entrar na terra prometida, está escrevendo a última coisa antes que ele vai morrer. Deuteronômio. Deutero significa segundo, nômio em grego significa lei. A lei repetida pela segunda vez. O que foi falado em Êxodo? Vamos falar de novo para os jovens que agora são adultos. Deuteronômio 18. Versículo 15. Diz o Senhor. E deixe-me já destacar uma coisa para vocês. No Velho Testamento, vocês vão ver uma coisa. Vocês vão ver Senhor, tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo. E vocês vão ver Senhor, minúsculo. Olhem em versículo 15. Como começa na sua Bíblia? Senhor maiúsculo ou Senhor minúsculo? É maiúsculo. Sabe por quê? Este era da influência dos judeus da época. Eles tinham tanta reverência pelo nome de Deus, porque um dos 10 mandamentos é não vamos tomar o nome de Deus em vão. Então, para eles não quebrar este mandamento, eles decidiram nem falar mais o nome de Deus, nem pronunciar. Eles vão chegar na leitura, ver o nome de Deus, eles falaram Senhor. Em hebraico, eles falaram Adonai. Por respeito. E isso acabou influenciando nossas traduções em português. Mas quando você encontra maiúsculo, é isso. YHVH. Yahvé. É o nome dele. Quando nós lemos em Êxodo 3,14 e Moisés diz qual é o seu nome, Deus diz eu sou Yahvé, aquela que é. E a única vez em todas as escrituras que você vai ver o nome de Deus assim. A única. Você nunca vai ver eu sou em hebraico, nunca mais no restante da Bíblia. Mas o que vocês vão ver em Êxodo 3,15, o próximo versículo, Deus falou para Moisés, volta para o Egito e fala para eles que Yahvé te enviou. Ele é, aquele que é, te enviou. É por isso que em Apocalipse diz, aquela que era, aquele que é, aquele que será, é o nome dele. Fala que ele é, Yahvé. O que é este Yahvé? Sabe, em português, nós temos o verbo ser, e nós vamos conjugar. Eu sou, você é, ele é, nós somos, eles são, e tu, e vós, e quem eu não sei. Mas, esta é a segunda pessoa. Ele é, em hebraico. Eu sou é RE, esta é a primeira conjugação. O verbo dele é ser. Moisés diz, qual é o seu nome? Só tem eu, não tem outro, não tem Deus antes, não tem Deus depois, diz Isaías vez após vez, o Ezequiel vez após vez, eu sou, não existe nenhum outro Deus, só eu sou. Mas na sua Bíblia, quando você encontra Senhor maiúsculo, não é Adonai, Senhor de hebraico, é o nome dele. Eu não tenho nada contra pronunciar o nome em voz alta, com reverência. É por isso que eu expliquei para vocês na primeira aula o que significa aleluia. Aleluia em hebraico, louvado seja Yahvé, de forma diminutiva, tipo José Carlos Zé, aleluia.
A gente fala o tempo todo o nome de Deus. Então vamos falar aleluia com reverência cada vez. Mas eu falei tudo isso porque eu quero esclarecer alguma coisa sobre Jesus daqui a pouco. Veja aqui de novo. Deuteronômio 18:15. Yahweh, o Senhor, o seu Deus, Moisés falando, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta. Você é o profeta como eu. Ouçam não. Alguém está chegando. Enviado por Deus. Não me ouve mais. Ouçam não. Pois foi isso que pediram a Yahweh, lá está de novo, o seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram. Quando disseram, não queremos ouvir a voz do Yahweh, Senhor, maiúsculo, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Yahweh, lá está de novo, tudo maiúsculo, me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras de sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. E a pergunta é, os judeus estão dizendo, estamos esperando o profeta. Moisés diz que o profeta está chegando, estamos esperando. Ele vai ser como Moisés. Moisés libertou o povo da escravidão. Jesus veio nos libertar da escravidão. Moisés fez pão chegar do céu. Jesus multiplicou o pão e alimentou o povo. Moisés guiou o povo para a terra prometida e Jesus veio nos guiar para a terra prometida. Jesus é o profeta. Então eles estão perguntando a Moisés, você é o profeta? Ele diz, não eu sou o profeta. É por isso eles perguntaram isso. Vamos para que tal Salmos? Salmos, capítulo 2. Salmos, capítulo 2. Versículo 1. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governos conspiram unidos contra Yahweh e contra o seu ungido, Cristo, Messias. Façamos em pedras as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, Yahweh põe-se a rir e caçoa deles, em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei, está vendo os verbos? Proclamarei o decreto do Yahweh. Ele me diz, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Quando Jesus foi gerado, filho, não por Maria. Não, ele nasceu no mundo fisicamente por Maria e filho de Maria pai. Mas não é isso que as escrituras estão falando, filho de Deus. Está falando do rei, do filho. Você é o Cristo? João diz não. Que tal ele diz, você é Elias? Por que eles estão perguntando sobre Elias? Malaquias 4 diz que Elias vem e ele vai converter o povo. Um anjo chegou para Zacarias, gravidou, mulher de Isabel. Ele vem no espírito de Elias, é João Batista, é ele mesmo. Por que João diz, não, eu não sou Elias? Fisicamente, ele não é. Mas ele veio, de acordo com o que o anjo disse em Lucas 1, ele veio no espírito e poder de Elias. Descendo da montanha, Mateus 17, quando Jesus subiu lá, transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, e Pedro estava, o que vamos fazer? E daqui a pouco apareceu Moisés e Elias, e eles estão descendo a montanha, e eles estão perguntando, e sobre Elias? Ele já veio. Está falando de João Batista, está certo. Não está falando de Elias físico, está falando sobre João Batista no espírito e poder de Elias. Mas por que eles estão identificando João Batista com Elias?
Se ler 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, vai lendo 2 Reis. Elias, fisicamente, era um pregador feroz. Ele gritava. Ele fazia você tremer. E ele vestia peles de camelo. E ele comia gafanhotos e mel. Ele morava no deserto. E eles olhavam para João Batista. Escuta ele. Raça de víboras, diz Mateus 3. E ele vestia de peles de animais. Ele comia gafanhotos e mel. E morava no deserto. Ele parece Elias. Sim, ele é da profecia. Mas ele não é fisicamente. Agora, de volta em João capítulo 1. Vamos ver se a gente esclarece mais uma coisa que está na hora de vocês tirarem um intervalo. Então eles estão perguntando, tu és o Cristo, tu és Elias, tu és o profeta? Ele diz, não. Então eles perguntaram no versículo 22, quem é você? Quem você diz? Explica para nós, João, quem é você? Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. E sabe o que João vai fazer? Ele vai citar Isaías capítulo 40, versículo 3, uma profecia escrita 700 anos antes. João cita o Isaías 40, versículo 3, diz, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para quem? O Senhor. E ele veio para, tipo, o presidente Bolsonaro vai chegar em Guarapuava, eu sei que eles vão pintar o meu fio e cortar grama e preparar o caminho. Alguém está chegando e ele veio preparar o caminho. Não uma estrada física, está falando do nosso coração, chamando a gente para o arrependimento, para a vinda dele. Mas eu quero que vocês abram suas Bíblias em Isaías 40, versículo 3 e vamos ler como é lá. Mesma coisa. Sabe quem colocou no Novo Testamento não destacou uma coisa que devia ser destacado? Isaías 40, versículo 3. E lá tem a profecia. Vocês sabem que Isaías está cheio de profecias sobre Jesus. Capítulo 7, nascer de uma virgem. Capítulo 9, ele vai ser governo, vai ser chamado maravilhoso, conselheiro. O que é? Pai, o príncipe da paz. E a próxima frase? Pai da eternidade. O quê? Jesus está tentando explicar isso em João capítulo 1, que é além de nossa compreensão. Ele e o Pai são um. Capítulo 53 vai morrer numa cruz. E assim por diante. Isaías 40. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para... E o que diz na sua Bíblia? E é minúsculo ou maiúsculo? Não é bonito isso mesmo? Quem veio andar no caminho preparado por João Batista? Yahweh. Sabe, nós temos uns amigos aqui na cidade, gosto muito deles. São pessoas tão agradáveis, famílias exemplares, eles são tão carinhosos. E eles carregam uma Bíblia que diz não. Até eu gostei da tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo é feita por nossos amigos do Testemunho de Jeová. E sabe o que é tão interessante sobre aquela tradução? Cada vez no Velho Testamento que você encontra em Nosso Senhor, eles colocam Jeová. Ninguém sabe pronunciar, mas pessoas acham que em português é Jeová. Eu não sei como pronunciar Yahweh, eu não sei mesmo. Mas algumas pessoas colocam Jeová. Então eles fizeram questão, na tradução do Novo Mundo, da Igreja de Testemunho de Jeová, que é uma tradução própria, mais comentário do que tradução, mas eles fizeram isso. Ao invés de Senhor maiúsculo, eles colocaram o nome de Deus lá. Legal. Menos em João capítulo 1. E eu cobro deles. Porque a voz do que clama no deserto veio preparar o caminho para quem? Yahweh. E eles têm lá, Yahweh, olha lá o nome de Deus. Eu disse, abre sua Bíblia, tradução do Novo Mundo, João capítulo 1, versículo qual? 23. Sabe o que está escrito lá? Senhor. Porque eles não querem admitir quem é Jesus. Eles dizem que ele é um anjo, Miguel, criado por Deus. Desonestidade em traduções.
E eles ficam na praça promovendo revistas. São pessoas agradáveis, mas não sabem hebraico nem grego. Eles estão promovendo uma coisa anti-Deus. Quando eles vão diminuir Jesus por um anjo, eu vou conversar com eles e motivá-los a mudar do que a Bíblia diz. João veio preparar o caminho para o Senhor. Agora, versículo 24. De volta em João, capítulo 1, versículo 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, se não é Elias, se não é o profeta? Ou por que você está batizando pessoas? Versículo 27. Isso vai doer. Isso vai doer. Ele diz, respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês, quem é vocês? Sacerdotes, levitas, fariseus, saduceus. Eu estou falando a elite religiosa da época. Eles dão o dízimo de tudo quanto ganham, guardam o sábado, oram 3 vezes por dia. O Velho Testamento obriga eles a jejuar um dia por ano. Eles jejuam toda semana. Eles conhecem o Velho Testamento de cor. E João diz, eu batizo com água, mas vocês que estão me entrevistando hoje, questionando eu como testemunha, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Isso dói. Esse foi um toque no rosto deles. Porque se não conhece o verbo, você pode orar e decorar e guardar sábados e dar dízimos e você está na escuridão. Não é ser religioso, é conhecê-lo. É ser um filho dele. É receber a palavra dele, é querer obedecer a palavra dele, é nascer para ser um filho. E como você nasce? Eu te garanto, não é por meio de uma oração. A Bíblia não fala isso em nenhum lugar. E meu desafio ainda está em pé para você perguntar, só para sua própria curiosidade, de onde veio essa ideia de fazer uma oração para se tornar filho de Deus. Mas vamos continuar. Versículo 27. Ele é aquela que vem depois de mim, porque ele nasceu 6 meses depois de João Batista. E eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Esta é quanta reverência João Batista tinha para com Jesus. Eu não posso nem tocar nos sapatos dele. Ele é santo. Ele é perfeito. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E é por isso que ele é chamado o Batista. A palavra batizo em grego significa mergulhar. E ele estava no Rio Jordão mergulhando. Ele não era chamado o João derramador. Ele não foi chamado João o asperjador. Ele é chamado João mergulhador, batista. Isso que significa a palavra. Mas a gente investiga isso também outra noite. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e diz, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Ele veio aqui fazer uma coisa. Ele veio aqui. Nós temos um adversário, nós temos alguém a nos acusando, e ele veio numa cruz resolver isso para nos tirar da escuridão. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ninguém entende isso ainda. E ninguém entende nascer de novo. Você vai ler sobre nascer de Deus uma outra vez no livro de João, mas ninguém nasce de Deus no livro de João, em nenhum lugar. Isso vem depois. Versículo 36. 30. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, porque ele é Deus. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. João Batista não sabia quem ele era. João Batista pregava por uns, 10 anos ou mais, antes que Jesus apareceu. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquela que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquela sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, essa que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Então nós temos
O verbo é Deus, é Jesus. João é uma testemunha ocular desta afirmação. Agora, versículos 35 até o final do capítulo, nós vamos ver o júri. Vamos ver o júri. Vamos fazer isso rapidinho. Eu vou aproveitar mais alguns minutos, ver o júri e fechar este capítulo. E depois do intervalo, eu vou mudar de assunto totalmente. Vamos ler, 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Então João Batista já atraiu algumas pessoas. Algumas pessoas já converteram, mudaram de ideia. Estão, onde está o Yahweh, o Senhor? Você vai preparar o caminho? 37. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. E voltaram-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntaram: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, hebraico, que significa em português ou em grego, mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venha e verão. Você pode imaginar passando uma tarde, batendo papo com Jesus, com chimarrão, cafezinho? Deus na sua sala de visita, é isso que aconteceu. Enquanto nós continuamos lendo o restante do capítulo, tem 3 ideias repetidas no restante da leitura. Alguém viu ele, alguém seguiu ele, e alguém disse para o outro: venha comigo, venha e veja. Isso vai ser repetido várias vezes. João viu ele, João acreditou. Ele trouxe André e mais um para seguir. E eles acreditaram e eles foram buscar mais alguém. Essas são as ideias que vão acontecer. Então 40. 39. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: nós achamos o Messias. Nós achamos o Messias. O Cristo, isto é, o Cristo, em grego, e o levou a Jesus. Está vendo João? Ele acredita. André, eu acredito. E ele foi buscar mais alguém. É por isso que eu ofereço este curso. Eu estou buscando mais alguém. Eu não sei onde vocês andam na vida, mas eu sempre estou buscando mais alguém de todas as formas. E ele levou para Jesus. 42. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado em hebraico Cefas, que traduzido para o grego, Petro. Traduzido para o português, pedra. Ou a gente chamaria de Pedro. Então Pedro viu, acreditou, seguiu. E será que Pedro vai trazer alguém? Esta é a pergunta de 35 até o final. Quem é um seguidor verdadeiro de Jesus? Vai ver Cristo, acreditar em Cristo, seguir Cristo e trazer mais alguém. João fez isso, André fez isso. Será que Pedro vai fazer isso? Com certeza. Já leu Atos 2? Batizado 3.000 depois da pregação dele. 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquela sobre quem Moisés escreveu. O que Moisés escreveu? Lembra? O profeta. Nós encontramos ele. Achamos aquela que Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus, de Nazaré, filho de José. Então está vendo Filipe? Ele viu, Cristo e seguiu, está buscando mais alguém. Esse que um seguidor faz. Não é só eu e Deus e mais, eu vou ficar em casa. Não, a gente vai buscando pessoas, fazendo discípulos, pregando o evangelho. Siga-me. Então, o que Filipe fez? Viu, acreditou e seguiu e foi buscar Natanael, seu amigo. Achamos o Messias. 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ele não acredita e ele não quer seguir. Vocês têm alguns amigos assim? Ei, vamos no estudo bíblico. Já vi aquela placa, não acredito nessas coisas. Já tirando conclusões precipitadas.
Eu quero falar de Cristo. Não tira conclusões precipitadas sobre nada. Faz uma investigação. Seja um júri, escuta a evidência. Não tira conclusões. Então sabe o que Filipe fez, em versículo 46? Venha e veja. Que tal primeiro venha ouvir a evidência, depois tira uma conclusão. Porque o sistema escolar nos ensina a investigar, não tirar conclusões precipitadas. Então, vocês fizeram uma bondade de chegar aqui em nossos estudos. Não me conhecem, não confiem em mim. Tranquilo. Pelo menos estão sendo um júri para ouvir e depois vocês vão tomar sua decisão. Parabéns. Vocês são pessoas sábias por fazer isso. Agora, ele diz, vem e veja. Então, 47. Ao ver Natanael se aproximar, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há... Algumas traduções diz dolo. É uma palavra em grego. Dolo. É falsidade. Falsidade. Em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Eu nunca vi o Senhor na minha vida. Jesus diz... eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus. E o que ele queria dizer? Tu és rei. Ele não tinha a menor ideia que Jesus nasceu de Maria Virgem, não tinha a menor ideia. Ele sabia, tu és o filho, tu és o rei, filho, rei, mesma coisa para um judeu. Agora, o que convenceu Natanael? Eu não sei exatamente, mas alguma coisa estava acontecendo debaixo da figueira que só Natanael sabia. Possivelmente estava orando. Você encontra no Velho Testamento homens debaixo de figueiras orando e... Seja o que for, debaixo de figueiras, só Natanael e Deus sabia. E Jesus... Porque quem é Jesus? Deus. E quando ele revelou para Natanael o que aconteceu debaixo da figueira, que só Deus sabe, tu és o Filho de Deus, Rei de Israel, eu acredito. E ele começou a seguir. E será que ele trouxe alguém para Jesus? O versículo 44 diz que ele é da cidade de Betsaída. Onde eles foram, ele não é de Betsaída. Você tem que olhar em capítulo 21, bem no começo, diz que ele é de Cana de Galileia. André e Pedro e Filipe são de Betsaída. Natanael é de Cana de Galileia. E o que acontece no capítulo 2? Eles vão num casamento, Cana de Galileia. Eu não sei o que aconteceu, mas eu posso imaginar que Natanael diz, hey, Jesus, novo amigo, tem um casamento no final de semana, você tem que conhecer, sei lá quem. Agora, eu quero encerrar... capítulo 1 e este estudo, desta aula que está nesta folha, antes de mudar de assunto, com versículos 50 e 51. Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo de figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que ele está falando aqui? O que ele quer dizer sobre verá o céu aberto e vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem? Eu já tenho perguntado isso faz, eu não sei, 33 anos. Alguém sabe o que ele quer dizer? Nós estamos aqui no século 21 e nós estamos lendo este versículo. Meio estranho. Filipe e Natanael sabiam exatamente o que Jesus está falando. Porque eles eram judeus, conheciam de cor, desde 15 anos de idade, o Velho Testamento de cor. Ele diz, eu sei o que isso quer dizer. O que estava na mente de Natanael quando Jesus falou isso? Vamos colocar aqui no quadro, investigar esta ideia e vamos fechar esta lição. Jesus disse, diga-lhes a verdade, 51, vocês verão o céu aberto, não está fechado, e nós sabemos que a Bíblia fala sobre Deus habitando nos céus. E diz que vocês vão ver o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem dentro do livro de João? Quem é? Jesus. Então nós vamos ver Jesus.
E o que está acontecendo em Jesus? Eu não sou artista, mas estes aqui são anjos. E o que os anjos estão fazendo? Estão subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este que o versículo diz. Agora, o que significa? Você tem que ser um judeu para entender isso. Então vamos voltar para Gênesis, capítulo 28, e vamos ver o que estava na mente de um judeu, porque esta é uma profecia do Velho Testamento sobre Jesus. Gênesis 28. Você sabe que Deus fez uma promessa para Eva. Uma descendente vem esmagar Satanás. Gênesis 3. Gênesis 12. Deus fez uma promessa para Abraão através de sua descendência. Alguém está chegando para abençoar todos. Isaac nasceu. Agora, 28. Jacó nasceu. A descendência começa. Gênesis 28, versículo 12. Eu vou ler o versículo 12. E eu quero que vocês pensem sobre o versículo 12 em comparação que lemos em João 1:51. Porque Jacó, versículo 10 e 11, ele deitou e dormiu. Está sonhando. Versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Qual é a diferença entre João 1:51 e esta leitura? O que está acontecendo? Tem uma escada. E o que está acontecendo na escada? Os anjos estão subindo e descendo. E na leitura vamos ler mais. Ao lado dele estava Yahweh, que ele disse: eu sou Yahweh, o Deus do seu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Ele está explicando o que vai acontecer em Cristo. O descendente está chegando por meio de sua família. 15. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, Yahweh está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Eu sei que Deus não mora numa casa física, mas só por ilustração. Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. De alguma forma, Deus está lá nos céus. Ele tem uma missão para os anjos. Ele manda os anjos pela esta escada que não existe mais. Tem um caminho entre o céu e a terra. Eles vão na terra onde são esses humanos, tipo Filipe, Natanael e os outros, estão vendo tudo isso em João. Eles descem, sobem pela escada. Agora, em João capítulo 1:51, o que está acontecendo? A mesma coisa. Mas vamos deixar o livro de João explicar isso para nós. João capítulo 14. João 14. Versículo 6. Uma daquelas leituras de eu sou. Quem é Jesus em João 14, versículo 6? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou quem? Jesus é o BR, eu sou o caminho, a verdade, a placa, nessa direção, está bem aqui, e o destino, a vida. Nós estamos aqui, eu quero chegar aqui, e como eu vou chegar para Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Alguém diz: não, você vai para a sua igreja, eu vou na minha igreja, tem 1000 caminhos para o céu, todo mundo vai chegar lá, ecumênico, todo mundo acredita em Jesus, você faz o que quiser, eu faço o que eu quiser, eu vou fazer o que Deus quiser.
Eu vou ficar bem aqui. Este é o caminho. O que Jesus falou, eu vou receber a palavra, vou obedecer a palavra. E se Ele diz nascer de novo, eu vou fazer isso de acordo com a palavra dEle. Você quer sair da terra e chegar para Deus só pelo caminho. Jesus é a escada. Ele é o caminho. Não vai ter dar um jeito brasileiro para entrar no céu. Não tem. Jesus diz, eu sou. Então nós vamos ouvir Ele, sem mais nada. Se alguém diz, mas aceita Cristo no seu coração como Salvador, o pessoal faz uma oração. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou isso. Pensa. O que Ele falou afinal? Leia João. Ele falou isso. Nascer de Deus. E Ele explicou como fazer isso. E leia o livro de Atos, é claro. Todo capítulo fala disso. É bem diferente do que estamos ouvindo na praça. Última coisa. João 10, 9. Última leitura. Intervalo. Vocês estão prontos? Eu também. João 10, versículo 9. Jesus diz... Eu sou a porta. Lembra aquela porta dos céus? Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Salvo do quê? Romanos 5:8. Ora em casa, salvo do quê? Nós vamos falar sobre isso na outra noite. Vamos ter um intervalo. No finalzinho deste Xerox, se você olhar no Xerox, o desafio é descobrir Jesus. Quem é Jesus? Enquanto você está lendo o capítulo de João, eu quero que você escreva 3 coisas. Coloque uma estrela, coloque uma marca de interrogação, ou coloque uma letra A. Coloque uma estrela. Eu aprendi uma coisa nova. João capítulo 1, 51, Gênesis 28, 12. Eu não sabia. Coloque uma coisa nova. Está lendo o livro de João e tem alguma coisa que não faz sentido. Coloque uma marca de interrogação e continua lendo, porque para frente vai explicar o que viu no início. E, de repente, você encontra alguma coisa de aplicação lá. Eu tenho que colocar isso em prática. Tipo... seguir Cristo e chamar mais alguém para seguir a Cristo. Boas aplicações do livro de João. Que Deus abençoe vocês. Vamos aproveitar o intervalo por uns 10 minutos mais. Temos um novo assunto logo em